enfrentar as adversidades no negócio? Esse é o tema da nossa produção de conteúdo de hoje. Hoje nós vamos abordar alguns princípios desse livro aqui, Mais Esperto que o Diabo, de Napoleão Hill. E aí a gente, toda quarta-feira, está aqui para transmitir conhecimento. Então a gente não cria nada, não inventa nada, eu aprendo muito e compartilho com vocês, compartilho com os empresários que estão dispostos a se desenvolver pessoalmente, profissionalmente. Então hoje nós vamos aí trazer algumas lições desse livro que influenciou milhares de pessoas no Brasil, no mundo, durante décadas. Então, uma curiosidade desse livro de Napoleão Hill, Mais Esperto que o Diabo, é que ele foi escrito muito antes, aliás, ele foi publicado muito depois do falecimento de Napoleão Hill. Então, ele foi escrito e esse conteúdo ficou guardado. Napoleão Hill, então, faleceu lá em 1970 e o livro foi publicado, sua primeira edição, só em 2011. E então, no Brasil, a primeira edição publicada foi em 2014. Então, antes de entrar aqui no tema, né, de como enfrentar as adversidades no negócio, a palavra enfrentar foi colocada bem propositalmente, porque a adversidade a gente deve enfrentar, é enfrentamento mesmo. Porque senão a gente se entrega à adversidade e não existe crescimento. Então, se a gente está vivendo de uma forma confortável, nós não estamos crescendo. E a adversidade, ela, depois a gente vai ver que Napoleão Hill fala que proporcionalmente é uma oportunidade a gente crescer na mesma proporção da adversidade. Então, fazendo uma introdução aqui, o que significa, né? Uma adversidade é um aborrecimento, é uma contrariedade, é um impedimento. Adversidade é um acontecimento inoportuno, inconveniente, impróprio, né? Inadequado. Então, lá no livro Mais Esperto que o Diabo, Napoleão Hill, ele faz, então, uma sessão imaginária com o diabo e ele faz algumas perguntas. Então, eu achei muito interessante o tema do livro, porque ele traz para a gente algumas questões que nos faz ser mais espertos que ele. Porque a intenção do adversário é nos tornar miseráveis, assim como ele. E nós sabemos que ele, Lúcifer, ele veio para a Terra acompanhado de seus anjos maus. E a gente vive numa constante guerra espiritual. Rocio, bem-vinda. A gente vive nessa constante guerra espiritual. Então, nós escolhemos viver com o Pai Celestial. Nós estamos nessa Terra passando por um processo para poder merecer viver eternamente com Cristo. Então, a gente vive nessa batalha espiritual, inclusive. Então, as adversidades vêm porque nós estamos aqui para ser testados, né? E para nos desenvolver. E a gente não se desenvolve se a gente não cresce diante das adversidades. Então, lá nessa sessão imaginária, né, de Napoleão Hill com o Diabo, ele faz ali perguntas e respostas. E aí, o que ele identifica? Que o diabo coloca para nós, o que ele usa para nos abalar é o medo. O medo é uma ferramenta dele. Ele diz assim, que na verdade o medo é a ferramenta de um diabo idealizado pelo homem, que nos impede, né, de crescer. E aí ele destaca 6 tipos de medo. O medo da pobreza, o medo da crítica, o medo dos problemas de saúde, medo da perda do amor, o medo da velhice e o medo da morte. Então, esses medos são artifícios que, segundo ele, o diabo utiliza para nos paralisar, para nos fazer procrastinar.
e não crescer. Então, a chave para vencer o medo e para vencer e para ser mais esperto que o diabo, então, é a fé inabalável em si mesmo. Essa é a arma que derrota o diabo. Lá no capítulo 11 do livro, ele diz, existia aqui um tema dizendo, aprendendo com a adversidade. E aí ele fala um pouco do fracasso, né? E o fracasso, há quem diga que o fracasso no meio do empreendedorismo é uma regra. Então, se a gente entender que o fracasso faz parte do processo, a gente passa a encarar o fracasso, a enfrentar o fracasso, né? E então ele diz assim, aí ele faz uma pergunta, né, nessa diálogo aí imaginário com o diabo. O fracasso em algum momento é um benefício para o homem? E sabe o que ele responde? Sim. E aí, então, ele diz, né? Ele pergunta, mas o fracasso é um dos grandes aliados, né? Do diabo. O fracasso faz com que as pessoas percam a ambição e parem de tentar. E aí, então, o diabo vem e as controla, sem nenhum tipo de dificuldade ou oposição. É no momento que a pessoa se encontra fragilizada. E isso acontece na vida pessoal, isso acontece muito no mundo dos negócios e a gente presencia comércios fechando suas portas, pessoas desanimando e acreditando que chegou o fim da linha para ela. Então, aí o diabo diz assim nessa conversa imaginária, é esse justamente o ponto. Eu assumo o poder sobre elas justamente no momento que elas desistem. E desistem de tentar. E aí ele diz, se as pessoas soubessem que a diferença entre a derrota temporária e o fracasso, elas não desistiriam quando encontrassem uma adversidade na vida, né? Então, estou trazendo aqui um spoiler desse grande best-seller, que é esse livro Mais Esperto que o Diabo. E ele fala, né, que então, as pessoas, ele fala assim, se as pessoas soubessem que cada forma de derrota e todos os fracassos trazem consigo uma semente de uma nova oportunidade, elas se manteriam lutando e acabariam por vencer. Olha para isso. Então, o fracasso é a oportunidade da gente lutar, da gente aprender com aquilo e seguir e chegar ao objetivo. Então, por essa leitura, a gente imagina, numa linha do tempo, que existe, então, o objetivo, né, a meta que a gente faz quando a gente abre, quando a gente idealiza o nosso negócio, e depois, no percurso, vem os pequenos fracassos, ou pessoas que até cheguem à beira da falência. Mas essa é a oportunidade que temos, é o trampolim, se nós soubermos, se a gente conseguir entender que o fracasso faz parte, é o trampolim para a gente conseguir atingir o objetivo final. E não podemos, então, nos entregar às adversidades do negócio. E por quê? E aí, voltando lá aos 6 medos, né? O medo da crítica, né? Poxa, o que as pessoas vão falar, o que os meus clientes vão falar, e os fornecedores que eu estou devendo, e os meus colaboradores que eu estou atrasando o pagamento. Então, todas as pessoas envolvidas, nós temos que enfrentar, encontrar saídas e não desanimar, e não desistir, né? Então, é isso. A chave para vencer é a fé inabalável em si mesmo, de que você vai passar por isso. Então, como Henry Ford,
que foi o fundador da Ford, ele diz que o fracasso é a oportunidade de começar de novo com mais inteligência. Uma pessoa que fracassou aí diversas vezes até chegar a ser quem foi, né? E também Winston Churchill, que foi o ex-primeiro-ministro do Reino Unido, ele diz assim: o sucesso é ir de fracasso em fracasso, sem perder o entusiasmo. Então a gente percebe aí, parece uma passagem necessária. Para chegar ao sucesso, necessariamente a gente passa pelo abismo, né, que é o fracasso. E pensar de forma independente e bons hábitos são uma das lições que então Napoleão Hill traz para a gente no livro Mais Esperto que o Diabo. Mari, bem-vinda! Ele diz assim, que nas escolas, as crianças, né, os adolescentes, as de nós somos ensinados a decorar. Nós somos avaliados por decorar textos e não estimulado nas pessoas a questão de pensar independente, de criar, de se desenvolver, de fato. Então, ele diz que uma das lições aí para a gente vencer, inclusive, as adversidades, é pensar de forma independente, né? E não... eu falo, as pessoas falam, empresário é uma pessoa fora da caixa, né? Uma pessoa criativa, uma pessoa que busca, e a gente não precisa inventar nada. A gente só precisa se desenvolver. Então, se a gente vai em busca de desenvolvimento, e também depois a gente vai falar aí do equilíbrio, também na parte espiritual, nós passamos a sentir a influência do Espírito de Deus, que vai nos conduzir a agir de forma independente. E também ele fala dos bons hábitos. Então, ele diz que outros artifícios que o diabo utiliza é fazer com que as pessoas criem maus hábitos, que são o álcool, o cigarro e também a má alimentação, que são fatores que influenciam para que as pessoas não tenham forças nem física e nem intelectual de fazer, de agir e pensar de forma independente. Então, diminui a capacidade do ser humano de produzir, não é? Então, pensando que esses artifícios, pensando nesses artifícios do diabo, então nós devemos ser mais espertos que o diabo e fazer o contrário, né? Cuidar, então, evitar todas essas situações que a gente já sabe que é para nos derrotar, para diminuir a nossa capacidade de pensar e nossa capacidade de produzir. Então, vou trazer aqui 7 lições do livro que falam como podemos, então, enfrentar, que está diretamente ligado ao nosso tema, né? Enfrentar as adversidades do negócio. Quais são? Número 1, propósito e missão. Então, o propósito, você definir um propósito, uma missão no seu negócio, e às vezes, eu sempre falo, né? Eu, como profissional do direito, eu nunca parei para pensar no propósito. Na verdade, eu tinha dificuldade de identificar o propósito. E eu creio que pode ser uma dificuldade de você também, todas as pessoas. Então, primeiro a gente precisa entender o que é propósito. O propósito, ele está estritamente ligado ao talento do ser humano. Mas aí nós precisamos identificar o nosso talento e, em seguida, definir o propósito. E qual é o seu talento? Qual é o meu talento?
Então, vou dar um exemplo na minha atividade. Em 20 anos de advocacia, hoje advogando na área empresarial, o que eu consegui, qual é o meu talento? Hoje eu desenvolvi a habilidade profissional de cuidar das empresas, no meu caso, no ramo empresarial. E só que eu tenho uma experiência de 20 anos, então eu tenho um talento que até nas escrituras, na parábola dos talentos, se eu guardar esse talento só para mim, eu vou viver, o Senhor vai tirar até do pouco que eu tenho e vai entregar para aquele que multiplica o seu talento e que já tem muito. Então, se eu quero, então, ser uma pessoa mais próspera, mais feliz, eu estou aqui, né? Eu tenho que entender, nós temos que entender que estamos nessa terra para compartilhar do nosso talento e não guardar para nós. Então, hoje, no meu caso, eu ajudo jovens ou recém-formados, não necessariamente jovens, na área do direito, a se desenvolverem na carreira, passando todo o meu know-how, ajudando essas pessoas a se desenvolver. Então, qual é o seu talento? O seu talento é cozinhar? O seu talento é costurar? O seu talento, o que você sabe fazer de melhor? Então, o que nós sabemos fazer de melhor, então nós transformamos isso em renda e também para abençoar vidas. Aí você define o seu propósito, não é? Então, se eu sei fazer um delicioso brigadeiro, qual é o meu talento? Eu vou compartilhar, né? Hoje, por exemplo, a gente faz aí, ajuda pessoas no Instituto Oliveira a conseguir medicamentos, enfim, de jovens e adolescentes portadores do câncer. Então, se a pessoa tem o talento para artesanato, para cozinha, ou é um engenheiro, temos um engenheiro aqui assistindo nossa live hoje, nosso conteúdo. Então, quem eu posso ajudar com o meu talento? Para quem eu posso compartilhar e fazer essa pessoa crescer? Para quem eu devo agregar valor? Na vida de quem? Então, eu ouvi esses dias um grande filósofo, influenciador de empresários também, falando que o mercado nos paga pelo valor que agregamos na vida das pessoas. Qual valor eu estou agregando na vida de quem? Então, é isso. Definir o propósito, você trabalha com missão, você respira com amor, faz tudo com entusiasmo e não tem hora, você não tem preguiça, você só pensa naquilo e isso é um grande combustível, propósito, né? Trabalhar com propósito é um grande combustível para a nossa vida. E a disciplina. Quando ele fala disciplina, ele fala, a gente definiu o propósito, o objetivo, então agir naquele sentido e ter constância, disciplina. E a disciplina significa falar sim para as coisas que vão me levar para o meu objetivo e falar não para as coisas que não vão me levar para o meu objetivo, que são as distrações. Então, se eu estou aqui focada no meu objetivo, na minha tarefa, porque para eu chegar no meu objetivo eu tenho que desenvolver tarefas, então eu tenho que eliminar as distrações, né? Tenho que fazer algumas renúncias e falar não para tudo que não vai me levar para o meu objetivo e ter disciplina. Aprender com os erros. Então, é o que a gente acabou de falar do fracasso, né? Então, a gente aprende com o fracasso e cresce. Então, como alguns empresários falam lá para os seus times, errem rápido, corrijam rápido, né? Porque o erro faz parte, mas nós temos que corrigir rapidamente também, e não insistir naquilo e aprender. Isso vai nos fazer crescer.
Boas influências. Então, eu estou aqui, ó, número 1, propósito. Número 2, disciplina. Número 3, das lições aqui do livro, aprender com os erros. E número 4, boas influências. Boas influências significa também a ambiência. Com quem eu estou convivendo? Como é o meu ambiente de trabalho? Né? Então, as pessoas podem dizer, mas o meu ambiente de trabalho é muito tóxico. Muito bem. Então, a gente sempre tem que encontrar saídas, aliás, soluções, né? Então, verificar a ambiência, verificar as pessoas com quem eu me relaciono. Mas eu não sou uma pessoa muito social. Ótimo. A gente não sai muito, mas hoje, inclusive, depois da pandemia, nós tivemos a facilidade de nos relacionar, cruzar fronteiras a partir das redes sociais. Então, hoje nós temos cursos online, nós temos encontros, por exemplo, eu que sou empresária na área do direito, na minha cidade tem a Associação dos Empresários. Então, onde eu tenho vários lugares, na igreja, né? Para me relacionar com pessoas boas, para que eu tenha boas influências, tá bom? Como se diz, as pessoas falam, mas eu vou naquele lugar, mas Deus conhece o meu coração. Imagine você atravessar um pântano vestido de branco. Pense como você vai sair do outro lado. Então, não dá. Precisa cuidar das boas influências. Porque, como dizem, somos a média das 5 pessoas em que convivemos. O tempo. Quando se fala de tempo, essa é a lição número 5 desse livro, Mais Esperto que o Diabo. As pessoas... Não vamos falar agora do tempo que eu tenho que priorizar e tal. A ótica aqui é entender que para a construção das coisas exige tempo. E nós vivemos num mundo extremamente imediatista. Então, eu quero as coisas para ontem, eu não quero esperar. Eu quero essa viagem já, né? Então, então a gente só entender que para a construção exige tempo. Para ter sucesso exige tempo. Então, a gente entende isso, fica confortável com uma situação que eu não vou ter isso agora. Vai levar um tempo. E o momento vai chegar. Não ser tão imediatista. E a lição número 6 fala do equilíbrio e harmonia entre mente, espírito e físico. Isso é muito importante para que a gente possa enfrentar a adversidade nos negócios. Mente, nós temos que cuidar. E digo mais, acho que todas as pessoas merecem fazer terapia. É um carinho pessoal. A terapia ajuda a gente procurar profissionais para nos ajudar a ter uma mente saudável, é essencial. Então, podemos fazer isso de diversas formas. Hoje temos conteúdos profissionais entregando muito nas redes sociais para que podemos cuidar da mente. Também, cuidado com o espírito, essa conexão com Deus, com o Pai Celestial. Então, realmente é algo essencial também para que possamos produzir, enfrentar as adversidades. E também ele fala o equilíbrio, então, mente, espírito e físico. Cuidar, então, da nossa
estrutura física para que possamos ter mais um corpo mais ativo, com mais energia para poder enfrentar as adversidades. E também, número 7, uma lição extraída aqui do livro, pense antes de agir. O que é pensar antes de agir no sentido de planejamento, né? Então, isso realmente é um grande desafio para o empresário, principalmente para o empresário, para o eupresário, para o empresário que é sozinho, que exerce todas as atividades da empresa. E então é um grande desafio essa questão do planejamento, mas também é um item essencial para que no momento da adversidade e para que possamos ter um crescimento, a gente possa ter sucesso aí em nos desenvolver. Planejamento engloba tudo, vida pessoal, vida profissional, e pode ser minimizar esse momento de queda, esse momento de fracasso, e que todos os empresários, todas as pessoas em todos os ramos estão sujeitos e devem enfrentar isso, então, com sabedoria e com a fé inabalável de que errar, de que a desistir não é uma opção. Então, a gente encara a adversidade, enfrenta a adversidade, e desistir não é uma opção. Então, espero ter contribuído com esse conteúdo para a vida de vocês. Sigam lá no elisangelagomes.abv no Instagram. Esse conteúdo ficará gravado. Seja bem-vindo, Emerson Romão, meu esposo presente. E a gente vive, né? Estamos nessa terra para enfrentar as adversidades, crescer, aprender com os erros, e certamente esse livro é uma grande inspiração, foi e é grande inspiração para milhares de pessoas no mundo, e que seja inspiração para você também, para aprender essas lições, ser mais esperto que o diabo e não deixar com que as adversidades do dia a dia possam influenciar para te derrotar, para te fazer uma pessoa miserável como o adversário porque é isso que ele deseja para nós. Só que nós somos filhos amados do Pai Celestial, nós temos um Deus que nos protege, só que Jesus Cristo, que vive, ressuscitou e vive, ele bate a nossa porta, só que a porta, ela é sem maçaneta. Ele é um senhor educado, ele não arromba a porta. Nós temos o livre arbítrio de franquear a entrada de Jesus Cristo em nossa vida. Então, o Senhor sempre vai estar pronto a nos acolher, a nos ajudar a enfrentar as adversidades, seja nos negócios, seja no relacionamento, seja na vida pessoal. Mas nós temos, né, na Bíblia, que é o livro de liderança mais lido no mundo, em várias partes nós podemos encontrar sempre condição: se cumprir os mandamentos, se obedecerdes. Então, nós temos muitas promessas, né, no Evangelho de Jesus Cristo. Mas para acessar essas promessas, nós devemos, né, cumprir as leis do Senhor. Não é fácil. Temos todos esses medos, os 6 medos elencados aqui no livro de Napoleão Hill, que nos afligem, e nós então temos que enfrentar os medos
não deixar com que esses medos nos consumam e para que a gente possa então crescer com a diversidade. Esse conteúdo ficará gravado também lá no YouTube, no canal Empreendedor Jurídico. Compartilhem, sigam para que outras pessoas possam se beneficiar. E nosso trabalho é um trabalho gratuito, é um trabalho que está aqui disponível com muito amor, com muito propósito de abençoar a vida de pessoas, para que pessoas possam se desenvolver. E se esse conteúdo abençoar, ainda que seja uma única vida, então a nossa missão já estará cumprida. Então, um grande beijo para quem nos acompanhou e até a próxima. Tchau, tchau.